Pessoal, boa tarde. Então a gente já vai iniciar a nossa primeira aula, tá? E a gente vai ter uma. E a nossa primeira aula, na verdade, é sobre conjuntos, né? E a gente vai iniciar essa primeira aula falando de noções gerais de conjunto e a gente trata na sequência dos conjuntos numéricos, tá? Então a ideia associada à questão dos conjuntos, né? É bem elementar e é bem corriqueira, né? Uma ideia que a gente trabalha todo dia, né? Emprega todo dia, né? Ah, quando você junta, né? Organiza, por exemplo, um determinado tipo de coisa, né? Uma característica, é, uma característica que você empregou para fazer essa organização, você pode considerar isso como sendo um conjunto, né? Por exemplo, o conjunto de todas as meias pretas que você tem, né? É um conjunto. A ideia de você organizar por cor, né? Separou do conjunto de meias que você tem, você quer criar, né? Quer organizar isso por cor, né? Essa organização por cor você acaba criando a ideia aí, por exemplo, de conjunto, né? Mas você pode pensar, por exemplo, no total de meias, né? E aí tem as ideias, né? Tem a ideia de conjunto e subconjunto associado aí nesse caso. Que, por exemplo, se você for considerar todas as meias, né, você tem um conjunto, teria um conjunto maior, não importando cor, né? Mas aí se você define, né, uma determinada característica para esse conjunto, né? Por exemplo, as meias pretas, né? Uma meia preta não deixa de ser meia, né? Então, se você for pensar, você está tirando do conjunto maior, que é o conjunto meias, você está pegando um. Aí entra a ideia de subconjunto, tá? Você pegou do conjunto maior, né? Criou com base em alguma característica um outro conjunto e aí esse outro conjunto, né, é o que a gente chama de subconjunto, né? O subconjunto vai ser, no caso, menor que o nosso conjunto original, né, o conjunto de todas as meias, né, separadas aí por cor. As meias pretas são meias, né? Então as meias pretas pertencem, se eu for devolver isso para o conjunto maior, elas continuam sendo meias, e aí eu tenho essa ideia. Então só um exemplo aqui do que a gente pode trabalhar aqui com a ideia de conjunto, tá? E a gente vai ver essas questões com algumas informações, né, na aula de hoje. Tá certo? Então vamos começar aqui. É, cadê? Aqui. Então é essa ideia que eu estava falando inicial para vocês de que conjunto, né? A gente pode ter as mais diversas representações para esses conjuntos, né? Desde que você organize a determinado tipo de coisas, né? E aí você tem essa associação, essa ideia de juntar coisas juntar em um determinado lugar, juntar pessoas, juntar informações, né? É um aglomerado de coisas, é uma quantidade, né, inumerável de algum objeto, de algum elemento, de alguma ah, situação que você consiga contar, tá?
nesse caso, aí, por exemplo, eu coloquei 3 exemplos, né? Formando o conjunto aí, ao organizar uma lista de amigos, essa lista de amigos seria o teu conjunto de amigos, né? Dias da semana são agrupados no conjunto de dias da semana, a semana em si, a semana, se a gente for pensar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na verdade, um conjunto que organiza, né, todos os dias da semana, certo? E aí, então, você pode pensar aí na ideia de conjunto da mais variada possível, né? Conjunto de todos os livros que você possui, né? Conjunto de meias, né, que eu havia falado, conjunto de sandálias, enfim, né? E aí você né, abrange isso, você quando, né, trata dessa ideia, a gente, né, geralmente associa a matemática, né, com a questão de números, né? E se você for pensar numericamente, né, você pode, né, restringir a quantidade de conjuntos, né, baseado num determinado valor de número, por exemplo, né? E aí não tem muita restrição para a ideia de construção de um conjunto, né? Um conjunto aleatório é um conjunto em que você organiza elementos desse conjunto com alguma característica que vocês queiram, enfim. E aí, né, se eu construir, por exemplo, gente, conjunto A é formado pelos números 1, 2, 3. Só esses elementos formam o meu conjunto A. É um conjunto, eu criei um conjunto com essa característica, que tem 3 elementos e a sequência de números de 1 a 3. Né? Meu conjunto B é o conjunto de números pares, 2, 4, 6 e 8. Né? Até o número par 8. Né? Então, observa que as possibilidades aqui para criação e manejo aí desses conjuntos é bem grande. Né? Você não se limita à questão de obedecer uma característica específica, só é conjunto se eu incluir todos os valores, se eu, né? Não, na verdade, a ideia de ter elementos agrupados juntos, né, é justamente essa a característica que a gente tem associada aí por trás da definição de conjuntos. Tá? E aqui conjuntos de números, né, conjuntos numéricos, mas, como eu havia falado para vocês, a gente pode pensar em conjuntos aí das mais variadas formas possíveis, né, as possibilidades aí para conjuntos. Os componentes, né, quem aparece num conjunto, né, vai ser chamado de elemento do conjunto. Né? Então, cada valor desse que foi colocado aqui é um elemento do conjunto. Né? Um é elemento do conjunto, 2 é elemento do conjunto, 3 é elemento desse conjunto. Então, cada um desses valores aqui seria um elemento para esse conjunto, elemento do conjunto B e elemento do conjunto A. Assim como, por exemplo, né, uma
né, uma meia, né, pensando naquela ideia de conjunto de meias, uma meia é um elemento do teu conjunto, né? E assim sucessivamente. A lista de amigos, né, para festa, a lista de amigos, então cada amigo é um elemento do teu conjunto, que é, no caso, a lista de amigos, certo? A gente usa para representar conjunto a letra maiúscula, então por isso que eu coloquei aqui no exemplo, né? Letra maiúscula A e a letra, né, A e B aqui para representar esses dois conjuntos que foram colocados. Então vocês vão ver essas representações aí sempre colocadas em letra maiúscula, tá? Tanto para o conjunto, a representação em si de conjunto é colocada nesse formato, nesse aspecto de letra maiúscula. Então essas são as definições iniciais. E aí a gente passa então para as representações, né? A gente consegue representar um conjunto de forma em que eu vou enumerar os elementos desse conjunto, né? Ou eu consigo representar isso de modo simbólico ou ainda na forma de um diagrama, né? Que a gente chama de diagrama de Venn. Tá? Então, essas três maneiras de representação aí para esses conjuntos podem ser vistas. No caso da enumeração, não necessariamente eu estou... Aqui no caso que eu peguei conjuntos numéricos, que fica mais simples, né, de você fazer a representação disso, né? Aí eu tenho o conjunto S com 5 elementos, e esses elementos eles são 1, 3, 5, 7 e 9, números ímpares até o número 9, né? Isso é uma representação de forma enumerada para esses elementos pertencentes ao conjunto. Mas não necessariamente essa enumeração significa que eu estou colocando um número, tá? Enumeração, na verdade, aqui nessa forma de representação é você fazer a descrição de quem são os elementos que estão presentes ali. Se fosse, por exemplo, um conjunto de pessoas, essa enumeração seria a representação aí, por exemplo, dos nomes, né? Pensando na lista de amigos, na lista de amigos, por exemplo, né? Você vai enumerar aqui, então, você teria, nesse caso, o conjunto S formado pela tua lista lá. A Ana, Paulo, né? João, e assim sucessivamente. Tá? Então essa é a forma de você representar esse conjunto, o conjunto S que representa a lista de amigos, né, de forma enumerada. Tá? Observa que aqui não tem número, mas essa representação de você fazer a apresentação desses valores todos, os elementos todos, na verdade, né, é justamente a forma de enumerar. A outra simbologia para representar conjuntos é mais restrita para a questão dos números, né? Representações envolvendo números. Aqui eu tenho uma simbologia que é a seguinte: conjunto B é igual a elemento x, que pertence ao conjunto dos números naturais, E eu não estou mostrando isso para vocês, né? Mas esse está aqui, não. Tal que o x ele é menor que 8. E aí esse é o meu conjunto. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu tenho um conjunto e cada elemento desse conjunto ele pertence aos naturais, né?
conjunto dos números naturais, a representação de conjunto de números naturais, já avançando, né, para essas representações de conjuntos numéricos, né? Peraí. Essa é a simbologia para o conjunto de números naturais. E aí já avança um pouco para o nosso próximo tema, que é o tema da aula seguinte, mas a representação de conjunto de números naturais são os números pares, né? Então essa representação, pares não, desculpa, positivos, inteiros positivos. Então essa representação é o elemento, cada elemento desse conjunto, esse x representa o elemento, elementos do conjunto, né? Então ele obedece duas características. Cada elemento desse conjunto, ele vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Esse símbolo aqui, essa barrinha aqui na matemática indica tal que x tem que ser menor que 8. E aí então a gente tem as características. Vamos pensar no conjunto B. O conjunto B é formado por elementos pertencentes ao conjunto dos números naturais. Se a gente tivesse só essa informação aqui, o que a gente teria? A gente teria um conjunto infinito de elementos, porque a partir do zero todo número é positivo, né? E a gente consegue, e aí tem infinitos números positivos, né? Só que eu tenho uma segunda restrição para esse conjunto. Cada valor de x, cada elemento x, né, que pertence ao conjunto, ele tem que ser menor que 8. Menor que 8. Então, significa que eu estou trabalhando com um número restrito de elementos que obedece à característica pertencer aos naturais, ou seja, não pode ser negativo, né? Pensando na nossa reta de números, eu tenho 0 aqui, tudo que tem para cá é positivo, tudo que está para cá é negativo, né? Então significa que, e aí vamos colocar o 8 aqui nessa reta, o 8 positivo, né? E aí, então significa que eu estou trabalhando com todos os naturais, né, que estão compreendidos, né, nesse intervalo aqui de 0 a 8. Ou seja, só essa parte aqui, né? Porque essa parte aqui de negativos deixa de ser natural, não é mais natural. É os números inteiros, né? Entra na questão do conjunto de números inteiros. Então, os naturais e limitado a 8 seriam todos esses elementos aqui. Então, incluindo o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, né? Observa que o 8 ficou de fora porque o elemento, né, sempre tem que ser menor que 8, né, nesse exemplo. Tá? Existe uma outra simbologia que vocês vão ver, né, em matemática, que é o símbolo de menor ou igual, quando ele aparecia assim, ou então maior ou igual. Se isso tivesse representado aqui dessa forma, né, x pertence aos naturais tal que x é menor ou igual a 8, significa que eu poderia incluir o 8. Tá? Eu poderia, o x pode ser menor ou ele pode ser igual a 8. Né? Nessa situação, eu incluiria o 8 nesse conjunto. Ok? Símbolo de menor ou igual, né, incluído. Né? E aqui, então, eu estaria trabalhando, inclusive, com o elemento 8 pertencente a esse conjunto B. Ok? Na nossa representação em que o sinal de igualdade não aparece, ou seja, só menor, indica que eu estou trabalhando com um valor menor que 8. Se é menor que 8, não pode ser 8. Né? Então, mais uma simbologia aí para vocês. Irem pensando aí quando estiverem tratando a questão de conjuntos. Tá?
Ok? Então essa é a representação eu só mudei aqui, de modo simbólico, né? A gente está representando os conjuntos simbolicamente. E aí a numeração desses elementos colocados ali embaixo, né? Como sendo os números que eu acabei de colocar aqui no quadro. A representação na forma de diagrama é uma representação em que a gente vai ter os elementos, né, obedecendo algumas operações, que a gente vai falar dessas operações daqui a pouquinho, tá? Mas na forma de diagrama de Venn a gente consegue perceber alguns aspectos, né? E aí vocês já viram isso lá na quarta série, quando trabalhava a questão de conjunto, né? O professor de vocês desenhava o conjunto A e o conjunto A tinha uma série de coisinhas bonitinhas, uns desenhos bonitinhos aqui, né? E aí vocês tinham que pintar os elementos aqui desse conjunto. Então, representados, essa primeira representação aqui, essa primeira ideia de representação de conjunto que a gente vê lá pelo quarto ano, lá pelo quinto ano, né, é essa representação na forma de diagrama, na forma de diagrama de Venn. Né? Vê aqui você coloca e enumera os elementos do conjunto. 1, 3, 8, 7, né? Conjunto A. Ok? Essa é a representação na forma de diagrama, tá? Só que essas representações elas são interessantes para a gente porque a gente consegue perceber algumas situações em que a gente tem, por exemplo, mais de um conjunto e a gente quer estabelecer algum tipo de comparação entre esses conjuntos. A gente quer, por exemplo, saber o que o conjunto A tem em comum com o conjunto B, por exemplo. Né? E aí nessas representações na forma de diagrama a gente consegue definir essas características que a gente, né, na verdade, ajuda a gente a visualizar essas características de representação aí para esses conjuntos, certo? Na forma que foi colocado aqui, a gente já vai avançar para o próximo passo. Então, são três conjuntos que foram colocados, por exemplo, e a gente tem o que a gente chama de interseção entre conjuntos. Se o A e o B e o C tivessem totalmente separados, eu teria uma representação na forma de diagrama, tá? Mas indicando que eu não teria elementos que seriam comuns entre eles. Né? Se eles estivessem totalmente separados, sem a interseção, isso, né, nos daria a ideia de que o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C não teria nenhum elemento que fosse comum a eles. Né? Não estaria no conjunto A, no conjunto B e no conjunto C ao mesmo tempo. Mas essa representação da forma como foi colocada traz a ideia do seguinte: esses conjuntos, os três conjuntos, têm uma quantidade de elementos, né? Aqui no centro, por exemplo, nessa representação aqui no centro, vai indicar para a gente que o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C têm elementos que são comuns. Assim como o conjunto A e o conjunto B apenas, se a gente fizer essa comparação só de A e B, eles vão ter elementos que são comuns. O conjunto B com C tem também elementos que são comuns só a eles, dois, né, só ao B e ao C. E o conjunto A com o conjunto C também contém elementos que são comuns a eles, só a eles dois, né? Só a A e a C, ok? Então essa forma de representar os conjuntos indica, a gente consegue visualizar esses parâmetros relacionados a elementos que são comuns, que estão presentes em um conjunto e outro. Quando a gente representa um conjunto sem elementos, né? Conjunto sem elementos é um conjunto vazio, é um conjunto que não tem nenhum elemento. Mas esse conjunto sem elementos não deixa de ser conjunto, né?
a ideia é indicar, né, isso na forma de simbólica, né? Conjunto A é o conjunto vazio, então ele vai ser representado dessa forma, ou, né, na forma de chaves sem elemento nenhum. Então, conjunto vazio, representando aqui conjunto vazio nos dois casos. Essa representação indica o conjunto vazio. Ok? E aí a gente volta para aquela situação lá de pensar a questão do subconjunto, né? Quando todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B, dizemos que A é um subconjunto de B. Então aqui o que a gente tem? Vamos pensar essa ideia de subconjunto é tratar, fazer o diagrama, né? Então eu tenho um conjunto B, né? E o conjunto A. Essa representação indica para a gente que os elementos do conjunto A, e aí vamos pensar, por exemplo, no caso das meias, né? O conjunto B representa o conjunto de todas as meias, né? As mais variadas cores possíveis, né? Conjunto B é o conjunto de meias. Vou colocar aqui a indicação, todas as meias. E o conjunto A é o conjunto apenas das meias pretas. Não tem meia preta. Todas as que são pretas, de cor preta. Tá? E aí a gente tem aquela ideia original, né? As meias pretas são meias. Então, se elas são meias, então elas fazem parte de um conjunto maior, né? Que é o conjunto que não liga para a cor, né? Seja branca, roxa, azul, verde, preta, né? Vai pertencer ao conjunto de todas as meias que você possui, tá? E aí, então, o conjunto A, ele vai ser chamado, nesse caso, de subconjunto do conjunto B. Tá? Então, o A é um subconjunto do conjunto B. Ou seja, o A ele vai estar contido no conjunto B. A representação disso é feita na forma desse símbolo, que parece um C. Tá? A representação disso é A contido. Não é bem um C, é um C mais alongado assim. A está contido em B. Mas para que A esteja contido em B, né, todos os elementos de A têm que pertencer ao conjunto B. Por exemplo, na nossa representação ali de conjuntos de números, né, que fica fácil de a gente deixar de fora alguma coisa, por exemplo. Vamos pensar. Tem o conjunto A e o conjunto B. Tem muita coisa aqui do conjunto A, do conjunto B. E aqui nessa representação, observe o que ficou de fora. O conjunto B é formado por quais elementos? O conjunto B é formado por 1, 2, 3, 5 e 6.
tá? Esses elementos formam o conjunto B. O conjunto A, ele tem 3 elementos, e um desses elementos não faz parte do conjunto B. O número 8, elemento do conjunto A, ele não faz parte do conjunto B. Nesse caso, né, como o único elemento está fora aí, a gente não pode dizer que o conjunto A está contido no conjunto B, tá? Para que isso aconteça, todos os elementos de A têm que pertencer também ao conjunto B, ok? Mais uma vez, para que a gente tenha essa ideia de A pertencente a B, ou seja, todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B, que significa a mesma coisa que A está contido em B, né? Para que isso ocorra, todos os elementos de A têm que necessariamente serem iguais aos... Não iguais, mas todos os elementos de A têm que fazer parte também do conjunto B, ok? Observa que o conjunto B tem mais elementos além daqueles pertencentes a A, certo? Mas aí a ideia por trás é indicar, por exemplo, né, se a gente estivesse trabalhando com isso, né, conjunto A é formado... Nossa, deu sono. Conjunto A é formado por 5 e 6. Nesse caso, 5 e 6 também pertencem ao conjunto B, certo? Então a ideia de A estar contido em B aqui é verdadeira, tá? Então A está contido em B, porque todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B, certo? Até aí tudo muito tranquilo, né? E aí a ideia de não existir, se existir pelo menos um elemento que não satisfaça essas condições, pelo menos um elemento que foge do conjunto do conjunto maior, do conjunto de contenção aí, né? Se pelo menos um ficar de fora, então a gente diz que o subconjunto não vai estar contido no conjunto maior, tá? Então, observe esse detalhe em relação a isso. Outra informação, acabei pulando aqui, ó, uma outra maneira, que A é parte de B. É a mesma situação. Se A é um subconjunto, e aí vem os conceitos, tá? Se A é um subconjunto, se A é necessariamente um subconjunto de B, significa que A está contido em B, ok? A é subconjunto, então, já vem a ideia de que A é parte do conjunto B, né? Você tomou partes daquele conjunto e teve, né, indicou de alguma forma a característica que você queria criar esse subconjunto baseado num conjunto de elementos, num conjunto de coisas, né, maior, né? Você tomou partes daquele conjunto e criou um subconjunto. E aí a ideia de subconjunto é sempre esse subconjunto está contido no conjunto B, porque senão não faria sentido, né? Não faria sentido vocês, por exemplo, tratarem um conjunto de motos, né, por exemplo, né, um conjunto de motos, né, e aí você querer criar, por exemplo, um subconjunto, né, a partir do conjunto motos, né, tipos de moto, por exemplo, aí você querer criar um subconjunto de carros, seria mais ou menos essa ideia, né, você tratar com uma característica, né? E se é subconjunto, então você vai ter que buscar uma característica que seja comum, né, àquele conjunto. E aí, por exemplo, na questão das motos, você poderia selecionar a... Não é nem...
você poderia selecionar a marca. É marca que fala? É marca, né? Marca da moto, o modelo, a cor, né? Aí sim você teria, né, dentro do conjunto motos, você criaria subconjuntos baseados em alguma outra característica para restringir a abrangência do teu conjunto, certo? Que mais? O A é parte, né? Falei disso, também é uma outra forma de indicar. E aí, se A é parte de B, significa a mesma coisa, né? Eu posso olhar para o A como sendo um subconjunto de B e olhar como A contido em B. Ok? Então, essas três observações que foram colocadas aí, subconjunto, parte e o A está contido em B, representa, significa a mesma coisa, a mesma informação que a gente tem aí. O que mais que a gente tem para tratar aqui? As propriedades básicas e as propriedades relacionadas à igualdade de conjuntos. Então, o que a gente tem aqui? Três conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, né? E observa que a representação desses conjuntos foi indicada como conjunto A, conjunto B e conjunto C. Só que você tem que lembrar o seguinte, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, eles contêm elementos que não foram definidos quais são esses elementos aí, quem são esses elementos, né? Mas a representação de A, B e C indica que a gente está tratando de um conjunto, né? E X são esses elementos, né? Um conjunto formado aí por X elementos. E esses elementos, eles estão contidos, né? Não, aí é o símbolo de pertence. Aí é o símbolo de pertence. Esse símbolo de pertence você vai usar quando você estiver tratando de analisar um único elemento, tá? Um único elemento. Quando você olhar o conjunto todo, como é no caso do A e o conjunto B, a gente está olhando o conjunto, né? A gente vai tratar do contido, porque a gente inclui ou não inclui todos os elementos de uma única vez, né? A contido em B, A não está contido em B, a gente analisa o conjunto. Quando você passa a analisar elemento por elemento, né? Você tem a ideia de usar o símbolo, na verdade, você vai usar o símbolo pertence ou não pertence, tá? No nosso caso aqui, por exemplo, daquela representação em que a gente deixava de fora o elemento 8, por exemplo, né? Se a gente fosse pensar, o 8 pertence ao conjunto A, mas o 8 ele não pertenceria ao conjunto B, certo? Então, é isso, né? Pensando aí nos elementos, a gente associa essa ideia de pertencimento ou não pertence a questão dos conjuntos, né? A representação desses conjuntos aí de forma em que você analisa item por item, né? Com esse símbolo aí. Quando você trata da questão de contido ou não contido, você está olhando o conjunto inteiro e avaliando se ele está contido em outro conjunto, se ele faz parte de outro, se ele faz parte, se ele é parte de outro conjunto, se ele é um subconjunto, né? E essas ideias que a gente tratou anteriormente quando falava da ideia de subconjunto, tá? E aí, então, observa que eu não está enumerado quem são esses elementos, né? Não foi enumerado quem são esses objetos X, quem são esses elementos X que pertencem ao conjunto maior, tá? Pertence ao conjunto U, tá? Então a gente pode pensar
no A, no B e no C como sendo subconjuntos do conjunto U, né? Porque observa que cada elemento pertencente ao conjunto A, ao conjunto B e ao conjunto C também pertence ao conjunto U, ok? Então obedece essas características aí. E aí vem a primeira propriedade, né, entre os conjuntos. E aí a propriedade envolvendo a igualdade, no caso. Na propriedade de igualdade, um conjunto vai ser sempre igual a ele mesmo. Se você estiver comparando o conjunto A com o conjunto A, né, parece meio óbvio falar isso, né, mas eu sou igual a eu mesmo, né? Eu sou igual a mim, né? Parece meio óbvio, mas é preciso explicitar isso, né? O conjunto A ele é igual ao conjunto A, certo? A gente pode ter também a ideia de conjuntos A e B, né, sendo iguais. E essa igualdade, né, ela é nos dois sentidos. Se você está dizendo que o conjunto A é igual ao conjunto B, obviamente quando você troca a sentença, né, o conjunto B tem que ser igual ao conjunto A. Né? Você usou um como parâmetro para fazer essa comparação. O conjunto A é igual ao conjunto B. A troca, a mudança na sentença aí, B tem que ser igual a A também. Tá? Nesse caso, vale essa propriedade aí de igualdade entre os conjuntos. A terceira propriedade vai dizer o seguinte: se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Nesse caso, ó, observa que eu tô é quase que, na verdade, é uma questão bem lógica, né? Você está dizendo que A é igual a B, o B é igual a C, obviamente que se a gente estabeleceu a igualdade entre A e B é igual a C, então a consequência é que o terceiro, né, seja igual a C. Né? A gente tem, na verdade, essa igualdade estabelecida. A é igual a B, o nosso B é igual a C. Então a gente pode pensar esses três conjuntos, né? Todos eles iguais. A é igual a B, que é igual a C. Certo? Então todos esses conjuntos aí são conjuntos iguais, né? São conjuntos iguais. Observa que não foi definido quais que são esses elementos. Quais são esses elementos? Né? Quais são os elementos que formam o conjunto A, que formam o conjunto B? A gente está tratando aqui da questão da, da igualdade entre entre esses elementos, certo? Só pegar uma água aqui, rapidinho. Pronto, eu voltei, nem demorou. O que eu estava falando? Estava falando da propriedade 3, né? Finalizei. Tá, a propriedade 4, se A e B. Se A é igual a B. E aí a gente vai então comparar os elementos agora, né? Porque a gente estava pensando na igualdade como um todo, mas se você for pensar elemento a o que está acontecendo nesses conjuntos, né? Pensando aí elemento por elemento. O que acontece? Se a gente estabelece a igualdade, eita, se a gente estabelece a igualdade, A é igual a B, qual que é a conclusão disso? A gente tem x pertencentes, né, ao conjunto A, eita, a gente tem x pertencente
ao conjunto A, ou seja, estou mostrando e não estou mostrando para vocês, né? Estou escrevendo. Então a igualdade foi estabelecida. A é igual a B, deixa eu apagar isso aqui é a terceira propriedade. A é igual a B, ou seja, o conjunto, tá? O conjunto A é igual ao conjunto B. Mas se a gente fosse pensar na questão dos elementos desse conjunto, o que está acontecendo? O conjunto A é formado por X elementos, né, os elementos X lá, que pertencem ao conjunto A, obviamente. Né? Cada elemento de A pertence ao conjunto A. Isso é óbvio, né? A mesma situação para o conjunto B, ok? A gente tem X elementos ali que pertencem ao conjunto B. E a conclusão disso é porque a gente usou aqui a letrinha X, né, para indicar, mas é justamente essa a conclusão. Se eu tenho a igualdade, né, estabelecida de A e B, né, A é igual a B, o que significa? Que esses elementos pertencem ao conjunto A e os elementos X, né, que são na verdade os mesmos, vão pertencer também ao conjunto B, uma vez que a igualdade foi estabelecida. A é igual a B. Se a gente pensa no conjunto A igual a B, tem que pensar elemento a elemento, indicando que esse elemento pertence ao conjunto A e pertence ao mesmo tempo ao conjunto B. Né? A conclusão, né, para isso é justamente essa. A igualdade estabelecida tem que ser definida com a igualdade entre todos os elementos. Para que A seja igual a B, igual fazendo a volta, né? Para que A seja igual a B, né, é uma condição de que cada elemento aqui desse conjunto seja, na verdade, igual aos elementos do conjunto B também. Tá? Então, você pode pensar das duas maneiras. Né? Estabeleceu a igualdade, a conclusão é essa, que os elementos de A, né, pertencem ao conjunto A, obviamente, e pertencem também ao conjunto B. E o processo inverso, a volta, é para que essa igualdade seja estabelecida, né, para que eu tenha igualdade entre A e B, o que tem que acontecer? E esses elementos de A e de B, eles têm que ser iguais, né? Tem que ser iguais, todos eles, né? Para que eu estabeleça a igualdade. O que mais que tem aqui? A última parte era se A é igual a B e A pertence a C, então B pertence a C. A nossa conclusão, aqui, ó, pensando no conjunto A igual a B, e o conjunto A ele pertence ao conjunto C, e aí vem a conclusão de que o conjunto B ele vai pertencer também ao conjunto C. Observa que foi estabelecido a igualdade, né? A igualdade entre A e B, certo? A é igual a B, né? Se A é igual a B, todos os elementos significa que todos os elementos de A são elementos também do conjunto B, são iguais, né? São iguais em tudo, né? Em número, em quantidade, né? Quantidade de elementos, enfim. Né? Os elementos em si têm que ser iguais e a quantidade de elementos. E aí, se eu estou dizendo que eu tenho elementos desse conjunto A que estão contidos no conjunto C,
eu vou ter também a mesma situação. Eu vou ter elementos pertencentes aí, contínuos não, né? Pertencentes. Elementos de A pertencentes ao conjunto C, a conclusão é a mesma, porque esse mesmo elemento de A, ele também está em B. Foi estabelecida a igualdade. O A é igual a B. Se A é igual a B, significa que B é igual a A, né? Vice-versa. E aí, então, se eu estou pegando o elemento A e elemento de A, e esses elementos estão contidos num conjunto maior, ou ele pertencem a um conjunto maior, que é o conjunto C, o que, que acontece? Eu vou ter que em B, essa afirmação também é verdadeira. Esses elementos de B vão estar, não, vão pertencer ao conjunto C também, tá? A igualdade, né, entre esses conjuntos era justamente aquela noção que a gente iniciava, que a gente conversava mais um pouquinho ali antes, né? Que a gente acabou de comentar, né? A gente vai ter a igualdade, né, quando a gente tiver os elementos coincidindo ali, né? E aí eu aprimoro isso um pouquinho mais, né, com essa anotação para indicar o seguinte, para apresentar essa condição de se e somente se, né, eles tiverem a mesma quantidade, né, exatamente os mesmos elementos. Simbolicamente, eu coloco dessa maneira. A vai ser igual a B, se e somente se. Pera, eu esqueço de mostrar o quadro. Símbolo de se e somente se é esse, tá? E a representação aqui, esse A ao contrário representa o para todo e qualquer x. E aí vem o x pertencente ao meu conjunto A, se somente se x pertencer a B. Também. A verdade é que esses 6 são círculos aqui. Então essa representação que a gente tem, né, é justamente aquela ideia de você está pensando no conjunto, né? Você está pensando no conjunto. Né? Essa representação aqui te enumera a questão do que está acontecendo com os elementos, né? Que você pensa em A e em B como sendo o conjunto de alguma coisa e essa representação aqui vai te indicar essa alguma coisa, né? Essa quantidade de alguma coisa que está presente no conjunto A. Então aqui, para todo e qualquer x, vai ter que obedecer essa característica aqui, ó. X tem que pertencer ao conjunto A e também, né, x vai pertencer ao conjunto B. Se somente se o x pertencer ao conjunto B também, a gente vai ter essa igualdade, ok? Então, essas representações vão indicar, essa representação, né, vai indicar a questão da igualdade, né? Pensando aí elemento a elemento, para que a igualdade seja estabelecida, então, elemento a elemento eu tenho que ter essa ideia de pertencimento tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Ficou alguém de fora, já não é igual. Né? O conjunto A deixa de ser igual ao conjunto B. A ordem com que esses elementos aparecem nos conjuntos também não vai importar muito.
não vai importar. Vai importar essas comparações aí. Por exemplo, na sequência de números aí do conjunto A, 1, 2 e 3, e eu tenho um conjunto B formado por 2, 1 e 3, observa que a ordem com que foi colocado não faz diferença, mas eu tenho a igualdade. Se eu comparar o elemento 1, ele pertence ao conjunto A e ele pertence ao conjunto B. Se eu comparar o elemento 2 pertence a A e pertence a B. O elemento 3 pertence a A e pertence a B. Essa é a ideia apenas. A ideia de ordem não é levada em conta aqui na questão de igualdade entre os conjuntos, tá? A ideia é justamente essa questão de eu ter todos os elementos, né, nos dois conjuntos. E a ideia de repetição também não importa. Tá? Por exemplo, o conjunto A é formado pelos números 1, 2, 2 e 3. E o conjunto B é o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Né? O número 2 aparece repetido aí 2 vezes, mas eu tenho essa ideia, né, de que o 2 está presente tanto no conjunto A, 2 vezes, ele apareceu, devia ter colocado um 3, né, repetido 2 vezes, que fica mais fácil de falar. Mas o 2 aparece 2 vezes no conjunto A, e no conjunto B aparece o 2, aparece o elemento 2. Né? A ideia é de que o número 2 pertence ao conjunto A e o número 2 pertence ao conjunto B está determinada, está estabelecida. Né? O 1 pertence a A e B, o 2 pertence a A e B e o 3 pertence a A e B. Então, a conclusão é que A é igual a B. Né? Foi estabelecida a condição de igualdade aí, certo? Não é aqui que passa, é aqui que passa. Outra questão associada com essas operações, e aqui não é mais igualdade, né? Encerra o tópico de igualdade e a gente vai falar das operações envolvendo esses conjuntos. A primeira operação é a operação de união. Né? A ideia de união é a ideia de soma, tá? De soma. Eu vou juntar elementos. Né? Eu vou unir dois conjuntos. Então, essa é a operação que vai ser feita. Né? Dados dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, existe sempre um terceiro formado pelos elementos que pertencem pelo menos um dos conjuntos a que chamamos de conjunto união, e representamos por A união. O símbolo de união é esse U maiúsculo, né? Não é bem um U, mas é o símbolo que a gente usa para representar a união entre conjuntos. Essa união de A com o conjunto B é soma, é juntar elementos aí, não tem muito o que falar, né? A união entre dois conjuntos. O conjunto A, formado, por exemplo, pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 5 e 6. A união com B é a incorporação de todos esses elementos. O elemento 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Não tem muito o que falar. A representação disso, né, na forma de símbolo matemático, a união com B vai ser igual a cada elemento x, tal que x pertence ao conjunto A, ou então esse x vai pertencer ao conjunto B. Observa que aqui o ou foi usado, né? Ou é um ou é outro, tá? Ou é um ou é outro. Pode ser tanto do conjunto A, né? Pode pertencer tanto ao conjunto A
quanto pertencer ao conjunto B. A ideia é que se junte, se some, né? Se incorpore os elementos e crie um segundo conjunto, um terceiro conjunto, na verdade, porque eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e o terceiro conjunto, que é o conjunto união, é a agregação desses elementos todos, é a união desses elementos todos formando o conjunto A união B. Ok? Então a ideia de unir, de união, é a ideia de soma, tá? A ideia de soma. E observa que foi destacado aqui o pelo menos, porque eu poderia ter, por exemplo, o conjunto A com elementos que tivessem também no conjunto B, mas a união dos dois ia aparecer uma única representação, né? Por exemplo, aqui, ó, se... Cadê? Ai, gente. Conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, e o conjunto B formado pelos elementos 4, 5 e 6, né? Aquela representação de pelo menos 1 quando eu fizer a união, esse elemento aqui já é comum, né? Já é comum tanto a A quanto a B, e a representação do A união com B vai ficar representado na forma de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Esse elemento é comum, e aí quando eu for representar a união, ele acaba sendo indicado apenas uma vez. A ideia de interseção é a mesma situação em que a gente esteja pensando em elementos que sejam comuns ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo, tá? Comum, tem que ser comum, tem que pertencer tanto ao conjunto B quanto ao conjunto A. E essa representação, né, que foi colocada na forma de diagrama para facilitar a nossa visualização, é justamente de mostrar, né, uma pequena parte desses conjuntos, do conjunto A e do conjunto B, que satisfaz essa característica de pertencimento aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? Observa que o conjunto A é o conjunto formado por uma determinada quantidade de coisas, né? Está representado aí na forma de diagrama, e o conjunto B. Só que existe uma parte central que correlaciona as coisas de A, os elementos de A. As coisas de A é ótimo. Os elementos de A com os elementos de B. Eu tenho uma coincidência entre esses elementos. Eles estão presentes tanto em A... Gente, faz tempo que eu não falo. A garganta dando. Eita. Então eu tenho coincidência entre esses valores. E isso é representado, né, e indicado aí como sendo interseção. Tá? Nessas operações é a operação de interseção. É as coincidências, os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. A forma de representar a interseção é a união ao contrário, tá? É a união ao contrário. União ao contrário. Né? Esse U ao contrário. Né? Pronto. Então, essa representação aí, para interseção, vai indicar... E aí a diferença, por exemplo, da união é que lá aparecia a ideia aparecia a ideia de esse elemento, né, tal que x pertence
A, ou, né, no caso da união seria o ou, e aqui é e x pertence a B também, né? Tem que pertencer tanto a quanto a B para fazer parte da interseção, tá? Então, cada elemento aí, se você for fazer essa comparação, se tiver fazendo parte da interseção, você tem essa ideia de que x tem que pertencer a e x tem que pertencer a, a B, tá? Ao mesmo tempo. E aí você tem a interseção. E observa que aqui a gente não estabelece uma igualdade entre A e B, tá? Não está sendo estabelecida a igualdade entre A e B. Estou dizendo que a interseção com B, que é um subconjunto que eu estou criando, né? Estou trabalhando com o conjunto A, o conjunto B, e eu vou olhar isso aqui como sendo o conjunto interseção entre A e B. Ou seja, né, se a gente for analisar, né, isso aqui é um subconjunto. Essa interseção vai ser um subconjunto do conjunto A e vai ser um subconjunto do conjunto B também. Tá? Observa que os elementos pertencentes a essa interseção, eles vão pertencer tanto a A quanto vão pertencer a B. Né? Se esses elementos pertencem a A, mas aí a ideia é que nem todos os elementos, né, nem todos os elementos que a gente está tratando aqui fazem parte da interseção. Então a gente está trabalhando com uma quantidade menor, a gente está trabalhando com um subconjunto, né? E aí você pode pensar então como a interseção B fazendo parte, né, sendo um subconjunto de A e sendo um subconjunto de B também. Ok? O que mais que foi colocado aqui? Aí foi colocado o exemplo, né? O exemplo conjunto A formado pelas letras A, B, C, D e E. O conjunto B formado pelas letras D, E, F e G. A interseção entre os dois conjuntos, a interseção de A e de B, representado aí apenas pelos elementos D e E, que são os elementos que estão presentes tanto em A quanto em B. Ok? Então, muito simples, muito tranquilo, né? A interseção também, certo? A diferença é a seguinte, né? O símbolo para indicar a diferença é o símbolo de menos mesmo, né? Conhecido de vocês, ou essa barra ao contrário, né? Essa barra ao contrário, que também vai indicar a diferença. E aí, a ideia é ter sempre o conjunto A menos o conjunto B. A representação disso vai, né? Deixa eu colocar aqui. Na verdade, eu não estava mostrando para vocês, né? Tá, então de novo. Eu acho que eu não mostrei o exemplo da interseçãozinha lá das letras. Aqui, esse exemplo que era da interseção, conjunto A formado pelas letras A, B, C, D e E o conjunto B formado pelos elementos D, E e F, né? E a interseção, só os elementos D e E que pertencem aos dois conjuntos. Tá? Esse era o exemplo. Aí na sequência eu estava falando da diferença, né? No caso da diferença, o símbolo usado para representar a diferença é o sinal de menos ou então essa barra ao contrário, né? Nesse caso, as duas simbologias representam a diferença de A e B. E a diferença é justamente uma diferença, é os elementos que pertencem a um conjunto e que não pertencem ao outro conjunto, né? E é justamente indicado dessa forma, tá?
A diferença B vai ser igual ao elemento X definido como X pertencente a A e X não pertencente a B ao mesmo tempo. Espera aí que eu esqueci o X. É isso que eu estava mostrando. Então, a diferença, o A diferença B, significa isso, elementos de, né, que vão estar presentes. Essa barra está muito feia. Elementos que vão obedecer a essa característica, eles vão ser definidos dessa forma. Isso aqui indica definição, está definido como, né, X pertence a A, né, porque a diferença é, a representação aqui é A menos B, ou A diferença B. Então, X pertence a A, mas esse elemento X não pertence a B. Se fosse ao contrário, né, a representação A diferente de B diferente de A, a representação seria justamente essa, X pertencente a B agora, e X não vai pertencer ao conjunto A. Eu quero só os elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto B nesse caso, tá? É justamente essa a representação. Eu quero apenas os elementos que só pertencem a B e não que fazem parte da interseção de A com B ou que fazem parte até mesmo de A. Porque se eu dissesse, né, aqui eu representasse X pertence a B e X pertence a A, eu estaria indicando a interseção, né, como foi feito anteriormente quando a gente definiu a questão da interseção, né? X pertence a B e X pertence a ao mesmo tempo, indica a interseção, né? Se for ou um ou outro, é a união, né? E no caso a diferença tem que pertencer só a um conjunto e excluir inclusive a interseção, né? Porque a interseção pertence tanto a quanto a B, né? Isso já foi definido. E aí então essa exclusão fica dessa forma. A representação na forma gráfica, ou na forma de diagrama, fica dessa forma aqui, ó, tá? Então, por exemplo, o conjunto A, representado aqui por todos esses elementos, o conjunto B, o conjunto de todos esses elementos, e a diferença entre A e B é apenas o que foi colocado aqui, ó, em cinza, né? Estou mostrando isso, né? Tô mostrando. Então, o que foi colocado em cinza, tá? Observa que A tem elementos, né, que seriam coincidentes, que fariam parte da interseção com B, ou seja, elementos de A e elementos de B que coincidem ou fazem parte da interseção A interseção com B. E esses elementos, quando eu faço a subtração, eles são excluídos, né, dessa diferença também, tá? Porque se eu incluir aqui, eu estaria automaticamente pegando elementos de B. Isso eu não quero, tá? No nosso exemplo aí com números, o conjunto A é formado pelos números 1, pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B é formado pelos elementos 5, 6 e 7. Observa que tem duas situações aqui e a gente vai representar isso. Deixa eu colocar aqui o conjunto de 0, 1, 2, 3, 4 e o 5, e o conjunto 5,
5, 6 e 7. Tá? Só para mostrar uma situação que é a seguinte, ó. AB é a exclusão da interseção, ou seja, são elementos que só pertencem a A e não pertencem a B, né? Então, só pertence a A e não pertence a B. Só pertence a A são esses elementos aqui, ó. O 5 pertence à interseção, então fica de fora. E o 6 e o 7 não pertence a A, só pertence a B. Então, essa subtração vai indicar 1, 2, 3 e o 4 apenas. Se fosse ao contrário, observa que a coisa muda de figura, ó. Se for ao contrário, se for A menos B é ótimo, né? Se for B menos A, o que vai acontecer aqui? O que eu estou pegando? Eu estou pegando apenas... Gente... Ai, ai... De novo. O conjunto A e o conjunto B, e eu vou apagar esse aqui. Conjunto A e o conjunto B, o conjunto A formado pelos elementos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? O conjunto B é formado por 5, 6 e 7, né? Observa que o 5 faz parte da interseção, está tanto em A quanto em B, e aí quando eu faço a representação de A subtração B, o que vai acontecer? Eu quero só elementos do conjunto A, excluindo também os elementos da interseção. Então, só esses elementos são esses aqui, ó, que pertencem só a A. O 5 pertence à interseção e fica de fora. Se for o contrário, olha o que vai acontecer, né? Não é a mesma coisa, só para mostrar para vocês que não é a mesma coisa. A subtração B não é a mesma coisa que B subtração A, porque aqui o que eu vou pegar? Eu vou pegar os elementos que estão em B, mas que não fazem parte de A, né? O 5 já fica de fora porque ele faz parte da interseção, né? Então já descarta. E os elementos que estão só em B é o 6 e o 7, tá? 6 e o 7. Ficou tudo isso aqui de fora porque pertence a A, correto? Então, só para mostrar para vocês que é diferente, tá? Na questão da subtração, as coisas vão mudar em relação ao conjunto que você estiver trabalhando. E o que, por exemplo, na união e na interseção, isso não faz a menor diferença, né? Você pode ter A união com B, é a mesma coisa que B união com A, né? A interseção com B é a mesma coisa que B interseção com A, também não tem diferença nenhuma. Vai ter diferença na questão da subtração, porque a gente vai excluir, né, os elementos pertencentes a algo ou outro conjunto sempre, né? Então, se eu estiver falando da A subtração B, então estou subtraindo todos os elementos, estou descartando todos os elementos do conjunto B, ficando só com os elementos de A. Quando eu faço B subtração A, eu estou pegando todos os elementos de B apenas e estou descartando tudo que é pertencente a A, inclusive os elementos da interseção. Aí, deixa eu ver o que a gente já tem. Nossa, 1h20 de falando, gente. Eu tô falando demais esses tempos, acho que eu tô ficando velho. Eu acho não, eu tenho certeza que eu tô ficando velho. Todo dia a gente fica velho, né? Cada dia que passa a gente envelhece um dia, né? Isso é óbvio. Mas tô falando demais, é isso que eu queria dizer. Não que isso seja ruim. Aí sim, então acabou essa parte de operações com conjunto. E agora a gente vai para a questão de exemplos mais práticos da aplicação disso daqui tudo,
né, do que a gente acabou de ver aqui. Aí tem um exemplo, um exercício. Eu tenho 43 vereadores, né, de uma cidade, e aí esses vereadores, é a participação deles em questão de comissão de educação, saúde e saneamento básico. Então tem 3 comissões aí, já é a primeira informação. E eu estou mostrando essa tela para vocês. Ok, deixa eu colocar aqui em que eu me vejo. Então são 43 vereadores de uma cidade, e aí esses vereadores, né, distribuídos aí entre as comissões de educação, saúde e saneamento básico. A primeira informação é que 13 não estão em comissão nenhuma. Né, em nenhuma dessas comissões aí de educação, não quero trabalhar em comissão não, vou ficar de fora. 13 são os preguiçosos lá, que não fizeram nada. Ou seja, se a gente for pensar aí, 30 vereadores, né, ficaram em comissão e só os 13 que ficaram de fora. Então a primeira informação que foi colocada é justamente essa. Né? Dos 43 vereadores que tem na cidade, 13 não trabalharam nessas comissões e 30 foram trabalhar. Né? Observa que a informação do 30 não está disponível, mas é a subtração que eu faço do 43 menos 13, né, que dá 30. Tá? Ok, aí vem as distribuições. 7 vereadores se inscreveram nas comissões, 7 dos vereadores se inscreveram nas 3. Então, 7 vereadores aparecem em todas as 3 comissões. Estão lá em tudo, querem aparecer em tudo. 12 se inscreveram apenas para as comissões de educação e saúde. 8 deles se inscreveram apenas nas comissões de saúde e saneamento. Nenhum dos vereadores se inscreveu em apenas uma das comissões. O número de vereadores inscritos na comissão de saneamento básico é igual a... Eu quero saber exclusivamente a quantidade de vereadores que se inscreveu para saneamento básico. Né? Então vamos pensar aqui. Deixa eu colocar aqui. E eu vou colocar essa tela para pegar as informações. Só confirmar, está na tela do quadro. Vamos pensar aqui no diagrama. Então, vamos colocar aqui a educação. Vamos pegar... Tem interseção, né? Vamos pegar saúde e saneamento básico. Vou colocar SB aqui para indicar o saneamento básico, para diferenciar da saúde. Tá? Educação, saúde e saneamento básico, então são as comissões. O que a gente tem? 13 vereadores estão de fora, ou seja, 13 vereadores não participaram de nada. Sobrou 30 vereadores que participaram dessas comissões. E aí a informação, na verdade a última informação é que desses 30, nenhum deles inscreveu em uma única comissão. Então todos eles estão distribuídos aí em mais de uma comissão. Aí vamos para a primeira informação. 7 vereadores estão nas 13 comissões. Então, o que a gente tem a coincidência dessas 3 aqui é esse diagrama aqui do meio. Observa que ele faz parte dos 3. Nós vamos colocar aqui 7 nessa interseção aqui. Então aqui eu tenho interseção de educação, saúde e saneamento básico. Tá? Então, se a gente fosse pensar o conjunto E interseção com o conjunto S com o conjunto SB, isso aqui seria igual a 7 vereadores, correto? Nenhum está isolado, nenhum vereador está só na educação, só na saúde ou só no saneamento. Eles fazem parte dessas interseções todas aqui, ó, tá? Aí a gente vai pensar, 12 se inscreveram apenas nas comissões de educação
e saúde, ou seja, educação e saúde, a interseção é essa, ó. 12 está aqui, 12 não 17, 12. Educação, interseção com saúde é 12, 12 vereadores. O que mais que a gente tem de informação? 12, né? 8 se inscreveram apenas nas comissões de saúde e saneamento básico. Então, saúde e saneamento básico são 8, né? Oito se inscreveram apenas nas saúde e saneamento básico. 8 aqui. Certo? Acabou a informação. Nenhum dos vereadores, apenas em apenas uma não tem vereador. Então tudo está na interseção. E aí o que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade que está aqui, ó, que se inscreveu, se a gente fosse pegar todos os vereadores que foram inscritos na comissão de saneamento básico. Todos os vereadores que foram inscritos na comissão de saneamento básico seriam o quê? Os vereadores que se inscreveram na interseção, né, de todos, os vereadores que se inscreveram na interseção aqui de saúde e saneamento básico, e aí tem uma informação que está faltando, que a gente não tem, está incompleto, que é justamente essa informação aqui, ó, de vereadores que estão na comissão de educação e vereadores que estão na comissão de saneamento básico. Como é que a gente vai conseguir descobrir qual que é essa informação? Observe que o número de vereadores totais é 30. Então, se a gente fizer a subtração, a gente vai encontrar exatamente a quantidade de vereadores que faltam, empregando agora a questão da subtração entre conjuntos. A gente trabalhou com interseção, agora a gente vai trabalhar a subtração. Observa que eu quero só essa partezinha aqui, ó, tá? Observa que eu quero só esse valor aqui. Então, o que eu tenho que descartar aqui, quando a gente for pensar nessa subtração? O que eu tenho que descartar? Eu tenho que descartar né? Tenho que descartar isso, isso e isso, certo? Só que eu sei qual que é o total de vereadores, né? Então, eu estou trabalhando com 30 vereadores, sendo que 12 vai ficar de fora lá porque ele faz parte da Comissão de Educação e Saneamento. Os outros 7 vão ficar de fora porque eles fazem parte da interseção de tudo. E esses 8 aqui eles vão ficar de fora justamente porque eles estão nessas duas comissões de saúde e saneamento básico, né, que somam 8. E aí o resultado, a representação disso, assim, né, a gente, aqui é a interseção de educação, gente, eu coloquei um A aqui, interseção com saneamento básico, que é justamente o que a gente está atrás agora, né? 30 menos 12 menos 7 menos 8. Aqui o resultado é 7 mais 8, 15. 15 mais 12, 27. 27 menos 30, ou 30 menos 27, né? É igual a 3. Tá? Então a gente tem 3 pessoas que pertencem a essa interseção, né? Então aqui é 3. Aí vamos lá, mas não quer saber essa interseção, não quer saber a quantidade de vereadores que pertencem a essa comissão e a essa comissão. Quer saber exclusivamente a quantidade de pessoas que pertencem a saneamento básico. Só a comissão de saneamento básico. Na verdade, não só a comissão de saneamento. Quantos se inscreveram para essa comissão? E aí pode contar a interseção, né? Pode contar a quantidade de vereadores que está em outras comissões também, tá? Mas se eu tivesse, né, se eu fosse excluir só o grupo, né, ficar só com quem se inscreveu em saneamento básico, não é só quem se inscreveu, a palavra só, não.
vereadores que se inscreveram para saneamento. E aí não importa se ele se inscreveu para outra coisa ou para outra coisa, tá? Mas se ele se inscreveu em saneamento básico, vai ser contado. Então vamos lá. Então aqui é justamente a soma, né? De 8 mais 7 mais 13. 13 mais 13. 3 mais 7 é 10, 10 mais 8 é 18. Então a resposta correta aí para essa alternativa seria a resposta C, a letra C, aqui, né? A alternativa C, tá? E aí eu vou encerrar essa aula de hoje. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a representação do diagrama, tá aqui. Educação, saúde, saneamento básico é justamente isso que a gente estava mostrando aí para vocês, né? 7 fazem parte de tudo, 8 saúde e saneamento, 12 estão na interseção de educação e saúde e 3 aqui na interseção. Somando tudo, os vereadores que se inscreveram para saneamento vão totalizar 18, né? Que foi aquilo que a gente colocou aqui. Então, a gente vai encerrar a aula de hoje aqui e na segunda-feira a gente continua tratando desse tema e já também avançando para a questão dos conjuntos numéricos, né? Trabalhar os conjuntos numéricos aí. É isso, senhores. Então, um grande abraço. A gente se vê, se fala, se comunica aí na próxima aula, que é na terça-feira. Não é segunda-feira. Hoje é quarta, né? É isso, quarta. Hoje é quarta. Sim, a nossa aula é quarta e é terça e quarta. Então, terça-feira. Fica muito tempo sem atividade. Não gosto desse horário, não gosto desse horário. Mas enfim, senhores, a gente vai se falando aí. Grande abraço a todos, até a próxima.